Aí, outro dia eu gravei um vídeo falando principalmente sobre as pessoas que não têm religião. É um assunto muito delicado de se falar, porque às vezes você pode falar alguma coisa que os religiosos se sentem ofendidos. Tanto cristãos, como, sei lá, budistas, mormon, islâmicos, testemunho de Jeová, que tem uma vertente diferente, assim, tem uma vertente diferente do cristianismo, eles têm uma doutrina diferente. Enfim, candomblé, umbanda, religiões de origem africana, tudo são religiões. E aí eu fiz um vídeo, em que nesse vídeo eu disse assim, eu sou ateu. Eu sou ateu porque eu não consigo conceber um Deus que está, sei lá, olhando por nós o tempo todo, onisciente. Eu olho para o mundo assim, tanta tragédia, que eu falo, caramba, meu. Isso eu falava lá atrás, né? Mas cadê esse Deus, né, meu? Mas aí depois eu descobri que esse Deus foi criado para que as pessoas, principalmente, não minguasse. Porque a realidade da vida não é fácil, não. Então a pessoa tem que ter, por exemplo, os católicos, eles têm os seus santos, né? Lá uma imagem e tal. E eles chegam ali, suplicam, choram. E eu fiquei pensando, toda essa devoção a esses santos, a esse Deus, que eles acreditam, é muito importante falar isso, acreditam. Quem acredita não tem certeza, ela apenas acredita. É como se tivesse uma caixa fechada e eu dissesse, eu acredito que aí dentro tem uma televisão, mas eu nunca abro aquela caixa. Mas eu fico ali. Ai, televisão, televisão. De uma certa forma, se eu não abrir aquela caixa, eu nunca vou ter certeza. E aí eu comecei a falar das emoções. Todos nós temos emoções que nos fazem chorar, que nos fazem aliviar um pouco a dor, né? E quando você vai numa igreja, num templo, num terreiro, tem umas cerimônias lá, né? Por sinal, muito bonitas. Muito bonitas. A não ser as coisas horríveis que acontecem na religião, mas aí é outra coisa, né? Mas o fiel tá lá, e à medida em que ele vai orando, pedindo, chorando, eu acredito que ele vai se aliviando de alguma dor que ele está sentindo, né? Então ele bota assim, eu creio que eu vou ter tal coisa, Deus vai me dar. Desculpa. E nessa desse crer, ele tem uma esperança que ela vai durando muito tempo. E essa esperança é o que conforta o coração dele. Mas aí eu disse no vídeo, não que o Deus que ele acredite vai fazer algo por ele. Os homens fazem as coisas. Se os homens não fizerem, não tem ninguém que faça por eles, não tem ser nenhum, não tem poder superior nenhum que faça.
Veja bem, eu não estou criticando os religiosos. Tanto que eu disse que é um conforto para eles. É um ópio. Conservem-se assim. Só que aí, por outro lado, eu disse que os líderes religiosos fazem tanta coisa absurda. Desde, eu vou usar uma palavra aqui forte, mas desde roubar as pessoas, enganar, usurpar, lavar o cérebro deles para que eles sejam cada vez mais ignorantes. Eu não estou contra os fiéis, não. Deixa eles se sentirem bem com aquilo que eles acreditam. Mas a religião em si, com seus líderes, ela traz muitas coisas ruins para a sociedade, para a evolução da sociedade, né? Tem coisas que a religião prega que são coisas que foram pregadas lá na época de Cristo, antes de Cristo, um tempo totalmente diferente do nosso. E até hoje é pregado numa sociedade totalmente diferente, que já evoluiu, que já entendeu certas coisas, que já compreendeu que aquilo não era. Bom, para terminar, eu vou dar um exemplo. Eu fui criado numa igreja cristã. Eu vou falar só a sigla para você saber. CCB. Eu, quando era criança, não usava shorts. Tinha que usar só calça, não podia mostrar minhas canelinhas. Agora parece que mudou. Deu uma evoluidinha. Em casa não tinha televisão. Os líderes religiosos que subiam ao púlpito diziam que a televisão tinha o diabo lá dentro. A minha mãe, muito religiosa, muito medrosa, já lavada cerebralmente, falava: Deus me livre, nunca vai ter TV na minha casa. Eu fui ter TV na minha casa em 2000, quando eu tinha 18 anos. Eu fiquei tão... Depois disso eu fiquei estudando, pensando, observando os líderes. Eu pensei, esses líderes fazem tanta coisa errada. Eles pregam que quem vai para o céu ou para o paraíso precisa ser dessa maneira. Mas eles mesmos não são. Você acha que eles têm medo de ir para o inferno? Que também não existe para mim? Tem nada. Se tivesse medo, não matava, não lavava dinheiro. Eles sabem que não existe isso. Que a vida deles é aqui que eles vão construir fortuna, aproveitar, fazer tudo. Você acha quantos escândalos a Igreja Católica já sofreu por pedofilias? Você acha que esse povo tem medo de ir pro tal do inferno que eles pregam? Eles sabem que não tem. Sabem que não vai ter castigo. Então, quando você começa a pensar nisso, você fala, tudo isso que eles falam pra gente é pra lavar o nosso cérebro e nos controlar. Agora, não quero que todo mundo vire ateu, não. Se tá bom pra você, continua aí na sua religião. Mas presta atenção nesses líderes religiosos. O que eles estão fazendo com a sua mente?
E para prestar atenção, você precisa buscar outras fontes históricas, saber o que a igreja fez no passado, como surgiu as igrejas protestantes, observar as doutrinas das igrejas, que para o tempo de hoje são absurdas. No tempo lá de Miliduque, talvez servia. Onde os homens arrastavam as mulheres pelos cabelos com pau na mão. Sabe? Muita coisa foi a Igreja Católica que inventou. Inventou o casamento. Inventou que a mulher não pode ter voz. Inventou que a mulher é feita só para reprodução. Meus pais não usavam anticoncepcionais, não sei se tinha na época, não usavam camisinha, não se protegiam com nada que tinha na época, que já tem, isso aí faz tempo. Minha mãe viveu a vida dela parindo filhos, ela pariu 12 filhos. O que é isso, gente? Você acha que hoje em dia esse tipo de conselho, de doutrina serve para a mulher que é dona do seu próprio corpo? Que o marido vai falar, nós vamos ter 12 filhos, vem cá. Isso aí acabou. Quer dizer, ainda tem as mulheres que sofrem caladas, que precisam ser resgatadas desses homens loucos. Enfim, gente, meu vídeo vai ficar muito grande. Eu ainda vou voltar nesse assunto. Mas isso não é para convencer vocês a virar ateu. Isso é para fazer vocês refletirem, continuarem na religião de vocês, que vocês vão lá, vocês se sentem felizes, eu sei. Mas sejam mais críticos, gente. O pastor fez isso, fez aquilo. Abomine esse cara, tira esse cara da vida de vocês. Vocês são capazes, alguns crentes são capazes de perdoar o pastor que fez uma coisa absurda que ele mesmo prega que não pode fazer. É isso. Criticidade, sejam críticos. A gente vai voltar a falar disso ainda, tá bom? Se quiser comentar aí, me xingar, falar um monte de coisa, me escutem bem antes de comentar besteira, por favor, tá? Porque em momento nenhum eu critiquei fiel, em momento nenhum eu falei para que vocês deixem a religião de vocês. Só sejam espertos, críticos. Se tem um líder religioso lá maravilhoso, que segue tudo que ele prega, beleza. É isso. Vai ficar grande demais esse vídeo, eu não sei nem se eu vou conseguir postar isso. Vou colocar lá no meu YouTube e vou colocar um pouco aqui no Instagram, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima conversa.